Olá, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Nós estamos no ar com o programa Nosso Tempo e eu quero deixar à sua inteira disposição o SOS espiritual para que você possa pedir ajuda. 99510250 está aparecendo na sua tela. Nós estamos preparados para esse dia D. Esse dia D que será o dia da decisão, o dia de ajudar aqueles que têm apresentado um gemido, o dia de clamar por aqueles que estão sentenciados. Muitas vezes você é uma pessoa sentenciada, você está com vários problemas de saúde, você é uma pessoa que tem problemas familiares, vícios na família, você é uma pessoa acometida por dores, depressão, e deseja vencer tudo isso. Você é o nosso convidado especial porque esse dia D, que será o dia 15 de junho, ficará marcado na sua vida como o dia da sua decisão, o dia da sua vitória. Vamos acompanhar um intervalo que fala desse dia D e já voltamos. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. Eu quero mostrar para você agora o testemunho de uma pessoa que teve a sua vida transformada. Acompanhe a história dessa pessoa e eu já volto. Eu era um verdadeiro enganador. Quem estava envolvido na minha vida, desde a minha família, a cliente, amigos, eu sempre procurava tirar proveito de alguma situação, tentando ganhar vantagem, mentindo, enganando, fazendo aquilo que os meus olhos achavam que era certo. Mas, na verdade, no fundo, eu sabia que eu estava fazendo errado. Tentava enganar meu cliente. Na hora de fazer a nota fiscal, eu sonegava imposto. Eu fazia a nota pela metade, às vezes até um pouco menos. Isso para não pagar os impostos, que eu sabia que eu tinha que pagar e eu fazia errado. Eu enganava meu cliente, às vezes mandava um produto com qualidade inferior. Todas as pessoas que estavam à minha volta, eu sempre procurava enganar. Teve época da minha vida que eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu queria me levantar de alguma forma. Aí veio uns pensamentos assim, você compra em tal loja e depois você pega aquela mercadoria e você vende. Isso eu já fiz. De fato, eu sujei meu nome sabendo que eu não ia pagar mesmo. Então fui em umas 4, 5 lojas. Eu só não fui mais porque as outras já me bloquearam, identificaram como fraude, estelionatário. Mas eu fui essa pessoa de mau caráter, sabe? Eu comprava sabendo com toda certeza que eu não ia pagar aquela dívida. Minha vida financeira era uma total derrota. Porque mesmo eu tentando me levantar na força do braço, carro quebrava, tudo dando errado. Na época eu era empregado, perdi emprego com facilidade, qualquer coisa, por nada era mandado embora. Eu tentava levar vantagem em cima de pessoas até inocentes, mas quando eu fui olhar para a minha vida, estava um verdadeiro fracasso. Tudo dando errado. Eu identifiquei que eu estava fazendo tudo errado, porque tem hora que a nossa ficha cai. Você está fazendo tudo errado e as coisas que você esperava que acontecesse não aconteciam. Por exemplo, a gente tentava levantar um dinheiro para mudar de vida, mas pelo contrário, parecia que a gente estava cavando um buraco mais profundo ainda. Mais um tempo, eu tive a oportunidade de um convite
A minha irmã me convidou para ir na Igreja Universal. Eu fui na igreja e comecei a aprender, ainda mesmo conhecendo a verdade, dentro da igreja, eu era até fiel por um período, no dízimo e na oferta. Mas eu não honrava a César. Eu não fazia nota pela metade, nota fiscal, só negava imposto, enganava meus clientes, enganava meus amigos, enganava minha família. Tem um momento da nossa vida que a gente entende que ou a gente se conserta ou a gente se afunda de uma vez, porque aquele momento que sabe quando você chega no fundo do poço e você se encontra sem saída? Então, um certo momento eu me encontrei assim, bem no deserto mesmo, me senti muito sozinho, abandonado, desprezado, e foi onde aquele momento eu me consertei com Deus. Eu pedi perdão por todas as minhas falhas, todos os meus pecados. Pedi perdão por não ter pagado os impostos por muitos anos. Pedi perdão por não ter devolvido o dízimo da maneira correta. Às vezes, quando eu devolvi o dízimo, eu devolvi ele por último. Eu não era primícia. Primeiro eu pagava algumas pessoas, algumas contas, depois eu devolvia o dízimo. Eu me rasguei diante de Deus. Então, nesse momento, foi o momento que eu realmente me cansei. Me cansei da minha situação, da minha vida que se encontrava e recomecei uma nova história. Aí comecei a fazer tudo que era certo. Comecei a pagar os impostos, comecei a ser fiel à minha esposa, à minha família, ser fiel aos meus clientes, meus amigos. Comecei a separar o dízimo da forma correta, como tinha que separar. E aí hoje a minha vida realmente ela é uma vida transformada. Eu saí de uma profunda miséria e hoje a minha vida ela é uma vida de prosperidade. A minha família hoje é uma família próspera, não só no sentido financeiro, mas eu estou falando de prosperidade no geral. Não devemos nada a ninguém. Tem uma palavra na Bíblia que mexe muito comigo, que diz assim, não deveis nada a ninguém. Isso é no olhar, é no pensamento. É a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Depois que eu li esse versículo na Bíblia, não deveis nada a ninguém, eu vivo isso já faz 10 anos para cá. E foi de 10 anos para cá, quando eu comecei a entender e fazer as coisas certas, foi onde a nossa vida mudou. É muito bom frisar que eu adquiri uma frase que não sai de dentro de mim. Não costumo falar que eu tenho, mas eu costumo falar que eu sou administrador de Deus. Por conta que eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim, de onde eu saí. Então eu entendo como Deus o dono de tudo. E eu administro um pequeno grão de areia para Ele. Mas eu tenho que retribuir tudo isso ao Espírito Santo. Porque antes do Espírito Santo, eu não tinha força para tomar atitude nem decisão nenhuma para sair do pecado. E depois que o Espírito Santo ele entrou na minha vida, aí entrou a riqueza, entrou a paz, entrou a prosperidade. O Espírito Santo ele é realmente um pacote completo. Quando ele entra, não fica nada para trás. A nossa vida é transformada em todas as áreas de sentido. Qual tem sido o seu gemido? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido a razão pela qual você tem perdido a sua paz? Tem sofrido? A sua vida está de mal a pior. E se você deseja vencer isso, resolver isso, você pode fazer parte de um grupo de vencedores. Como você vê aqui ao fundo, são centenas de pessoas que têm, todos os domingos, usado a sua fé, invocado o Deus da decisão. E eu quero falar com as pessoas que querem uma decisão na sua vida. Você já recebeu um diagnóstico de uma doença? Já disseram para você que o teu filho não tem jeito? Já falaram para você que quem nasce pobre morre pobre? E você é uma pessoa que está afundando em dívidas, em problemas econômicos, até mesmo já pensando em declarar falência. Você quer uma decisão para a sua vida? Se prepare para esse dia D. Vamos então agora a mais testemunhos de pessoas que decidiram a sua vida, usando a fé e sendo tocadas pelo poder de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa que eu já não tive dificuldade em relação de entender o que é fidelidade para com Deus, né? Então, deixei tudo que era errado no mundo
E chegando na igreja, eu aprendi que eram os primeiros 10%. Eu até achei pouco, porque como eu vim de uma vida de vício, tudo, eu gastava tudo. E aí começou a minha trajetória. Fiel nos dízimos, sempre fui de desafios, mas, enfim, em casa, meu próprio pai mesmo, paterno, já tinha um gato de conta de luz. E aquilo, eu achava, isso não tem nada, né? Estou honrando a Deus. O fato de eu honrar a Deus, talvez eu me achava no direito de algumas coisas deixar passar. Aí gato na luz, não pagava as luzes, né? Pagava assim, 10 dias deixava funcionando, né? No que tinha que pagar, os outros 20 para pagar menos. Eu comecei a trabalhar de porteiro, e de porteiro ali eu já fui para um outro ramo. Comecei a comprar e vender carro, abri uma agência de carro, e dessa agência de carro também eu já comecei ali depois financiar pelos bancos, né? Tinha os bancos cadastrados na minha loja. E nessa questão de financiamento, alguns clientes eu via que chegava com umas fichas, mas eram umas fichas montadas, que eu via que era como se fosse um estelionatário. E eu também fazia vista grossa. Eu falei, é o banco que vê isso. E eu passava. Então, dali também, eu já passei depois no final, veio a falência, né? Não que era para ser uma coisa, até passei a ganhar dinheiro, mas depois fali, devido a essa questão de estar me envolvendo indiretamente com questão de estelionatário. E aí eu abri uma empresa de construção civil. E aí alavancou, né? E eu fui trabalhando e eu comecei, a empresa começou a crescer. E passava-se durante um ano aí quase mais de R$500 mil, R$1 milhão na minha conta. Só que até então, nisso aí eu abri uma empresa e eu não abri também um CNPJ pela empresa. E isso depositava tudo em conta de pessoa física, na minha conta. Então, você vê, o próprio gerente, já era um outro tratamento, o gerente do Branco me chamava, já não precisava pegar fila nem nada, e perguntava, né, de onde que vinha, né, todo esse dinheiro, porque quem estava ganhando 900 de porteiro, o último salário, né, fichado, hoje está movimentando durante o ano mais de R$500 mil, e ali eu falava, não, trabalho com isso, com construção, faço isso, mas você tem que fazer, aí eu falava assim, é bom você fazer a empresa, a nota, você declarar, fazer imposto, eu não fazia nada. Aí o contador me avisava, falou, você tem que pagar o DARF, pagar, não, daqui a pouco eu pago, daqui a pouco eu ia virando uma bola de neve, passava o ano, eu não paguei, passava outro ano, eu não paguei, ao ponto de o próprio banco, sem dar satisfação nenhuma, fechou minha conta, e eu via que eu tentava até financiar um carro. Assim, às vezes eu queria financiar, eu queria um carro melhor, ia financiar, eu tinha ali valor para dar metade, queria financiar o restante. Não aprovava o meu nome porque eu estava com o nome limpo, mas tinha a questão do score que eu vejo que é por essa questão, que hoje eu entendo que é porque eu não fazia declaração de imposto de renda nem nada, então não se aprovava nada. Então eu passava assim, eu comprava, dava metade, ia lá no cara da loja, eu te pago em tantos meses, 3 meses, pagava ali um carro 60, 70 mil, comprava nessa linha. E chegou um momento que veio a colheita, né? Teve um momento que o serviço sumiu, porque eu até então, eu sempre valorizei muito Deus, né? A palavra de Deus, assim, de devolver o que era de Deus. Ou as primícias, de fazer ali meus desafios, mas eu não conseguia entender essa questão de pagar os impostos, não era nenhuma coisa assim, por malandragem, uma coisa que estava dentro de mim, assim, não vou fazer isso que o governo não merece. Era uma coisa mesmo por relaxo. E foi indo ao ponto de a empresa daqui a pouco não conseguia mais emitir nota, nem nada. Então, quer dizer, você vai pegar grande serviço, você não consegue emitir nota nem nada, porque estava uma bola de neve, o valor ficou absurdo aí para tentar parcelar. Então, nesse caso, fiquei aí quase mais de um ano sem fechar nenhum serviço. Aí vem o caos, né? A gente com Deus, e eu ficava perguntando para Deus, por que eu estou fazendo? Eu sou fiel, vou na igreja, faço meus votos, eu honro o Senhor, e a minha vida está nessa situação. Tive outras situações de prejuízo, né, que eu não conseguia entender. E eu fiquei quase um ano sem pagar a escola do meu filho, tive busca e apreensão do carro que eu tinha, que estava ali. Teve um carro que eu estava pagando umas parcelas também, esse carro eu perdi. E quando foi que a minha visão veio cair a ficha? Quando o meu irmão veio trabalhar comigo, né, eu trabalhava com a empresa, já tinha uma empresa de construção, e ele era engenheiro. Então, juntou o útil ao agradável, que antes eu pagava o engenheiro por fora para fazer os projetos para mim, e a gente ia agregar, ia valorizar mais o nome da empresa. E esse meu irmão, que já era da fé, ele me passou, ele abriu minha visão, falou, não, mas você está fazendo errado. E muitos clientes até que a gente, fechando o contrato, cliente que não queria que a gente emitisse nota. Ele falou, não, eu emiti a nota, que a gente precisa prestar conta. Então, aí passamos a pagar todos os impostos, tudo.
E aí foi quando começamos a fazer a coisa certa. E quando eu fiz essa sociedade, essa parceria com meu irmão, eu passei já a dar a César o que é de César. O que eu não emitia nota, a gente passamos a pagar a questão do imposto, né? Tudo que era ali relacionado, tanto devolver o que é de Deus, né? Tanto pessoa física e jurídica, e como devolver o que é de César. E uma das primeiras coisas que eu posso dizer que aconteceu dentro de mim foi que mudou. Eu passei dali em diante a servir a Deus pelo que Ele é, não mais pelo que Ele tinha para me oferecer. Então hoje a gente saímos agora de contratos grandes, né? Fechamos contrato, a empresa também está trabalhando, temos os compromissos, mas estamos conseguindo arcar com todos os compromissos. E hoje eu atribuo tudo isso ao principal patrimônio, que é o Espírito Santo, que hoje está nos guiando, que é a maior riqueza. A minha vida com Deus não é mais rasa, né? Eu não passei a ter aquela vida com Deus rasa, tenho uma vida com Deus. Eu só tenho assim a agradecer, né, hoje, por tudo que Deus tem feito e pela maturidade, né? E como eu disse, hoje eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não mais pelo que Ele tem para me oferecer. Inclusive, você pode estar preparado, porque nessa quarta-feira nós vamos ter a quarta-feira da salvação, onde nós vamos falar sobre algo muito forte. Você sabe que o Senhor Jesus, em uma parábola, ele falou sobre a diferença entre o joio e o trigo. Eles parecem iguais, assemelham-se muito, têm a mesma aparência. Se colocando ambos ao lado do outro, não tem como notar a diferença. Mas quando você aperta o trigo, a diferença é que você encontra os grãos, você encontra o fruto. Diferente do joio, que tem aparência, mas não tem fruto. Talvez essa tenha sido a sua história, a sua vida, a sua realidade. Quando você é uma pessoa que até é evangélica, que até é cristã, que até crê em Deus, mas quando você olha para a sua família, você não vê o resultado. Quando você olha para a sua casa, você os vê se perdendo. Quando você olha para dentro de si, você é uma pessoa vazia, angustiada, não tem paz. Você quer vencer isso? Você vai se preparar para estar nesta quarta-feira buscando a presença de Deus e tendo uma experiência com Deus. Acompanhe o intervalo que fala dessa quarta-feira e a história de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Em meio ao mesmo campo, o trigo e o joio, duas plantas que crescem lado a lado, se desenvolvem juntas, recebem a mesma chuva, se movem com o mesmo vento. À vista humana parecem idênticas, mas diante da colheita, toda semelhança desaparece. Jesus falou sobre isso, mas não era uma lição de agricultura. Era um alerta espiritual a seu respeito. Qual destas representa você? Nesta quarta-feira, 4 de junho, a lição do joio. Na primeira quarta-feira do Reino de Deus, com uma mensagem reveladora sobre quem você realmente é. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em qualquer templo da Igreja Universal, no Brasil ou no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Tantos questionamentos, tantos problemas. A quem recorrer? Eu tentei de tudo, mas com o meu tudo não resolveu. Eu tinha muitos questionamentos dentro de mim, o porquê que eu vivia essa vida, o porquê que eu sofria, porquê que eu era triste, tive depressão, crise de ansiedade, né? Uma angústia dentro da minha alma que não tinha resposta.
tudo isso, né, acarretou porque na minha infância, né, eu comecei a frequentar, né, a casa de encosto. E aí isso trouxe a consequência, né, das minhas tristezas, dos meus vazios. Inclusive, eu questionava as entidades o porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Até mesmo na minha saúde. Eu tinha dores, assim, no peito, no coração. E ia para médicos, não sabia o que era. Os médicos não descobriram o que era. Eu só queria dormir em paz. Eu queria pegar um dia para dormir e falar, eu não quero ver vulto, eu não quero ouvir voz, eu quero nada. Eu só quero dormir. Quando eu comecei a beber, a primeira vez que eu coloquei um copo de bebida, eu me senti feliz. Eu falei, bom, era isso que eu precisava. Agora sim eu vou ter felicidade, vou ter alegria. Mas eu não sabia que era uma alegria passageira, porque era só de um dia. Tanto que quando eu chegava em casa, os mesmos problemas continuavam. A situação ruim de não dormir continuava. E aí foi piorando a situação. A parte pior de tudo foi quando eu comecei a me envolver com homens casados. Comecei a ter interesse por mulheres. Comecei a conhecer pessoas novas, diferentes. E ali eu falei, agora sim, agora eu vou ter a minha alegria, a minha felicidade. Estava trabalhando, tinha o meu salário. Só que eu também estava ali me enganando, porque tentei procurar a felicidade e a alegria em coisas e pessoas, mas não estava sendo preenchida. Até que um dia, mexendo na minha rede social, eu encontrei uma pessoa. E ali começamos a conversar. E ali marcamos um encontro. E ali nesse nosso encontro, a gente começou a beber, começou a fumar. Ali a gente se envolveu. E damos continuidade a essa relação. Com 6 meses juntos, né, de namoro, resolvemos morar juntos. Só que ali também era tudo ilusão. Né, a gente começou a brigar muito. E até que um dia, numa discussão feia que a gente teve dentro de casa, eu falei pra ele, vou embora, eu não aguento mais você, não aguento mais essa situação. Ele pegou uma faca, eu vi que ele tava quieto no quarto. Me desloquei até o quarto e vi que ele tava com uma faca já cortando os pulsos. Ali, pra mim, foi o fim da gota. Eu falei assim, meu Deus, eu lembro que lá atrás eu fazia isso comigo. Olhei pra ele e falei assim, vamos buscar Deus, vamos mudar essa nossa situação. E ele aceitou. Então a gente começou a frequentar a Igreja Universal juntos, né? Ali a gente foi tendo um entendimento, foi buscando, né? Largamos as drogas, as bebidas, colocamos uma pedra no passado, literalmente. A gente não queria mais viver aquilo. E chegando o carnaval, né, o pastor anunciou que haveria uma vigília na nossa igreja em prol do Espírito Santo. E aquele dia eu agarrei como se fosse meu último dia de vida. Eu falei assim, eu não vou sair dessa vigília do mesmo jeito. E ali eu me preparei. Ali me preparei em casa. Eu falei assim, meu Deus, segunda-feira tá chegando. E a única coisa que eu peço pro Senhor é que o Senhor olhe para a sinceridade do meu coração. E ali na hora da busca, quando o pastor falou assim, vem aqui na frente do altar, você que não tem o Espírito Santo. E ali eu fui com a minha maior alegria. Ali eu comecei a buscar, eu rasguei meu coração. Eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui, eu não mereço. Mas eu creio que o Senhor me escolheu. De tantas oportunidades que eu tive de tirar a minha vida, de morrer. Mas o Senhor sempre colocou a sua mão ali para impedir. E eu servi às entidades, mas eu tô aqui porque eu quero servir ao Senhor a partir de hoje. Na minha busca, eu fui tão sincera ali, eu falei assim, eu tô aqui, meu Deus, eu sou um lixo, eu não sou nada. Mas se o Senhor me colocar o teu selo de filha, eu vou ter o Senhor como pai pro resto da minha vida. E ali foi quando Deus testificou dentro de mim, o Espírito Santo. Ali, pra mim, eu não via mais ninguém em minha volta. Eu só sentia a presença de Deus. E Deus falando pra mim, acabou seu sofrimento. Acabou seu vazio. Eu sou seu pai e você é minha filha. E ali eu só queria abraçar Deus. Eu vi o altar e falava, meu Deus, como que eu perdi tudo isso o tempo inteiro da minha vida? Por que eu não te conheci antes? Daquele dia em diante, né, eu me tornei uma nova criatura. Né, eu comecei a ter paz,
realizei o meu maior sonho também, que era de dormir em paz, sem ver nada. Eu deitava minha cabeça no travesseiro, era uma paz tremenda. As lutas vieram, sim, vieram muitas. Só que todas essas minhas lutas, Deus, ele estava ali presente. Né? Deus, ele foi a minha calmaria, ele foi a minha força, a minha rocha. Né? E após o meu batismo, o meu marido também foi batizado com o Espírito Santo, numa quarta-feira em maio. Hoje a minha casa é em paz. Meu casamento, né, assim, é maravilhoso, né? Eu tenho um marido super atencioso, casamos no altar ali, apresentamos nosso casamento a Deus, né? Deus, ele nos deu um presente que foi o nosso filho. Após isso, Deus nos deu a direção de trabalhar por conta. Começamos a trabalhar juntos, somos confeiteiros hoje, né? A gente tem a nossa microempresa. Eu falo que Deus, ele não deixa faltar nada assim na nossa vida. Cada detalhe, cada fase da nossa vida, cada ano que passa, a gente vê a mão de Deus. Antes eu tinha que me trancar num quartinho escuro para poder tentar resolver os meus problemas, achando que eu iria resolver meus problemas. Mas hoje é só Deus chegar no altar, subir no altar, que eu sei que é dali que vai vir a minha solução. Ali vai vir a solução para os meus problemas, a minha saída. É o altar que me sustenta e é só Ele que supre tudo aquilo que eu preciso. Eu vou mostrar para você uma chamada que fala desse mês de junho. O mês de junho começou agora, o 6º mês do ano. Nós estamos já entrando no 2º semestre do ano. E eu quero determinar que aquilo que não aconteceu nesses primeiros 5 meses do ano, vem acontecer agora, daqui para frente. Você crê nisso? Você quer um resultado? Não importa qual é o seu problema. Todos os dias a nossa catedral, como você vê aqui ao fundo, ela está com as portas abertas para receber você, para ajudar você, para estender a mão para você. Seja qual for o seu problema, a sua dor, seja qual for a situação que você vive, se é familiar, se é um problema espiritual, se você é uma pessoa que sente uma tristeza profunda, se você vive longe de Deus ou algo aconteceu que provocou o seu afastamento do altar, da fé de Deus, volte. Volte, porque esse mês de junho é a maior oportunidade para que você possa ter uma experiência com Deus. Acompanhe esse intervalo que fala desse mês de junho, mês do Reino de Deus, e já voltamos. Todo mundo está buscando alguma coisa. Segurança, paz, propósito, direção. Mas e se tudo isso já estivesse mais perto do que você imagina? O reino de Deus não é um lugar físico, mas muda tudo quando o encontramos. Quem o busca, busca a justiça e faz com que toda a sua vida esteja aos cuidados do próprio Deus. Neste mês de junho, o mês do Reino de Deus. Saiba mais no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. E também você pode trazer a sua Bíblia, você pode estar participando dessa reunião tão abençoada que acontece todas as quartas-feiras, onde estaremos dando para as pessoas, como você acompanhou durante o programa, a lição do joio e do trigo. Inclusive, nesse domingo, vamos estar às 9 horas da manhã. Queria até que colocasse, por favor, o horário principal aqui da reunião, especialmente 9 da manhã. Como você vê aqui, e também 7, 15 e 18, queria que você priorizasse essa reunião, a reunião das primícias, às 9 horas da manhã. Esse domingo
é uma data profética. É o domingo de Pentecostes. Segundo o texto sagrado, nesta data aconteceu o derramamento do Espírito Santo, onde o cenáculo do Espírito Santo foi tomado e todas as pessoas que ali estavam foram batizadas, cheias do Espírito Santo. Você deseja receber o Espírito Santo? Você deseja ser uma pessoa transformada de dentro para fora? Então não falte nesse domingo. Vamos ao intervalo que fala desse grande propósito de Pentecostes e já voltamos. Da ressurreição até o dia de Pentecostes, 50 dias marcaram o início de um novo tempo. Dias que transformaram homens comuns em testemunhas vivas do poder de Deus e que culminaram na maior promessa: o Espírito Santo. "50 dias rumo ao Pentecostes". Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Então você não pode ficar de fora, você é o nosso convidado todo especial, porque 50 dias se passaram até que o Espírito Santo foi derramado. A promessa se cumpriu, quando o Senhor Jesus disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo e ele vos será como um consolador. Tá bom? Prepare o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus e unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, em nome de Jesus, aquele que carregou na cruz todas as dores e enfermidades, e no final ele disse: está consumado. Esta é a promessa, esta é a base da nossa fé. Por isso nós temos a autoridade e a certeza de buscar no Senhor a cura. Então eu te peço, meu Pai, toca agora em cada pessoa que estiver carregando no seu corpo uma doença, uma dor, uma enfermidade. Ela já fez tantos tratamentos e nada, meu Pai, a ajudou. Toque agora, que através da sua fé, meu Pai, ela possa ser levantada desta cama. Meu Deus, toca aquele que está usando a sua fé e ora e pede o teu socorro. Cura a carne dessa pessoa. Que haja, meu Pai, uma libertação dessa doença e esta pessoa irá te glorificar, meu Pai. Por esta resposta, abençoa esta água com o teu poder, que em nome de Jesus todos nós, ao beber, recebamos a tua presença. Meu Deus, dá a tua graça sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água e creia, Deus está abençoando a sua vida. Graças a Deus, agradeça a Deus pela resposta da sua oração. Fique com Ele e até a próxima. Graças a Deus, a nossa catedral, como você vê aqui as imagens ao fundo, ela está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá.